Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade que Deus nos concede de acordar com vida e saúde para viver mais um dia para Ele, para a glória do nome dEle. Amém? Glória a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui e assim vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você pega esse pão, glorificando a Deus, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Aleluia. Hoje é, para a glória de Deus, 1º de julho. Aleluia. E foi profetizado para o mês de julho, justiça de Deus. Glória a Deus por isso. Justiça de Deus sendo feita na minha vida, na sua vida. Justiça de Deus sendo feita na sua casa, na minha casa. Justiça de Deus sendo feita no meu trabalho, no seu trabalho. Oh, glória a Deus. Justiça de Deus sendo feita no Brasil, no mundo. Aleluia. Onde há um injustiçado. Aleluia. Uma pessoa inocente, aleluia, sendo injustiçada, sendo acusada. Aleluia. Deus, ele vai fazer justiça por você. Aleluia, glória a Deus. Amém? E diante disso tudo, aleluia, que Deus falou, aleluia, que foi profetizado, e assim então Deus assinou, aleluia, dando vitória, assinou, aprovando. O Senhor me trouxe aqui em Daniel, no seu capítulo 6, versículo 24. Daniel, capítulo 6, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: ordenou o rei, aleluia, ordenou o rei Dário, amigo de Daniel, aleluia, glória a Deus, ordenou o rei Dário, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aleluia! Ai daquele que se levanta contra um justo, contra um homem justo, contra uma mulher justa, contra um homem que anda, aleluia, retamente nos caminhos do Senhor. Ai daquele que se levantar contra um justo, uma justa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui homens, aleluia, invejosos, gananciosos, aleluia, que se levantaram contra Daniel, porque Daniel, ele era amigo do rei, aleluia, Daniel andava com o rei, Daniel aconselhava o rei, aleluia, glória a Deus, e por Daniel ser amigo do rei, ser conselheiro do rei, andar com o rei, aleluia, eles sentiram inveja de Daniel, eles queriam destruir Daniel. Daniel foi colocado como governador, aleluia, glória a Deus.
E por ele ter, aleluia, adquirido esse cargo de governador, aleluia, sobre todos os sátrapas, ele mandava, a ordem dele tinha que ser atendida. Aleluia, glória a Deus. Por isso esses homens quiseram matar Daniel, acusar Daniel, aleluia. Eles procuravam algum erro em Daniel. Vigia, porque estão procurando erro em você, está só esperando você errar, está só esperando você cair para te acusarem. Vigia. Eles procuravam erro em Daniel e eles não acharam. Mas eles, observando Daniel, aleluia, eles viram, eles contemplaram Daniel orando ao Senhor 3 vezes ao dia, com a janela aberta para o lado, aleluia, de Jerusalém. Aleluia, Daniel tinha esse costume de orar de janela aberta, a janela estava aberta para o lado de Jerusalém. Aleluia, Arabasurmiandarai. E eles então tiveram uma ideia perversa, maldosa, aleluia, para prender Daniel, para acusar Daniel. Então eles foram até o rei e falaram com o rei ali, entraram na mente do rei dizendo: rei, aleluia, assina aí um decreto, coloca aí um decreto, todo aquele ou aquela que orar, fizer no espaço de 30 dias, aleluia, fizer orações a outros deuses. Vamos ler aqui para nós não errar. Capítulo 6 de Daniel, versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao rei Dário, será lançado na cova dos leões. Então, ajuntou ali os sátrapas, conselheiros, prefeitos, governadores ali, ajuntaram, aleluia, foram até o rei, aleluia, apresentaram o decreto ao rei, que todo homem, dentro do espaço de 30 dias, aquele que adorasse qualquer Deus, pedisse a Deus, a outro Deus, aleluia, fizesse orações a outro Deus que não fosse ao rei Dário, seria, aleluia, lançado na cova dos leões. E assim, por causa, o rei então assinou, aleluia, o interdito. E Daniel ficou sabendo dessa escritura, mas mesmo assim, ele não temeu o homem, porque ele temia era Deus. Aleluia, ele confiava era em Deus, a fé dele estava posta em Deus. Por que que você está temendo o homem? Aleluia! Por que que você está angustiado por causa do homem? Por que que você está parando de orar, de buscar a presença do Senhor por causa do homem? Aleluia! Daniel não parou de buscar a presença do Senhor. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Daniel continuou orando, de janelas abertas ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava. E agradecia, dava graças a Deus.
aleluia, como ele tinha o costume de fazer, ele não deixou de fazer aquilo que ele tinha costume. Ele continuou fazendo, aleluia. E então ele foi visto fazendo as orações e foi levado até o rei, que Daniel estava em desobediência, e por isso ele seria lançado na cova dos leões, e não teve como o amigo rei voltar atrás, porque ele já tinha selado com o seu anel aquele decreto. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Mas o rei, ele conhecia o Deus de Daniel. Por quê? Ele andava com Daniel, e Daniel, aleluia, não deixava de falar de Deus para o rei. Aleluia. Através do testemunho de Daniel, da conduta de Daniel, aleluia, o rei Dário conheceu a Deus. Aleluia. Nós somos testemunhos aqui na terra. Cuidado com o que você tem falado, com o que tem saído dos seus lábios, com o seu procedimento, com o seu agir. Aleluia. Com as brincadeiras. Você é testemunho de Cristo aqui na terra. Nós devemos dar bom testemunho para a glória de Deus. Aleluia. Através do meu testemunho, do seu testemunho, muitas pessoas aceitam Jesus como Salvador. Muitas pessoas querem servir Jesus, querem andar com Jesus. Aleluia, glória a Deus. E através do testemunho de Daniel, aleluia, o rei Dário, então, conheceu a Deus. Aleluia, glória a Deus. O nome do Senhor foi glorificado através do testemunho de Daniel. E então o rei não teve como, mas ele então lançou Daniel na cova dos leões. E no versículo aqui 14, 15, 16 de Daniel, o rei então, não tendo mais como revogar ali o decreto, como fazer, ele então diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E antes de lançar, o rei então disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Olha só porque que nós temos que servir a Deus. É contínuo, é todo dia nós devemos servir a Deus. Aleluia. Não é só no templo ali, quando nós estamos reunidos no templo, aleluia, com os nossos irmãos, não. Não é só no culto de domingo, no culto de segunda, de quarta, de sexta-feira, não. Aleluia. Não é só nos dias de culto. Não é só nos dias de se apresentar no templo, não. Não é só nos dias de estar ali no templo em comunhão com os nossos irmãos, não. Aleluia. Mas é continuamente, é todos os dias. Aleluia. O teu Deus, a quem tu continuamente serve, que te livre. O rei Dário então disse isso para Daniel: Daniel, não posso fazer nada por você, mas o teu Deus pode. Aleluia, cantarai, o teu Deus pode. O teu amigo terreno, porque nós temos amigos aqui na terra, eu tenho amigas do céu aqui na terra. Aleluia. O teu amigo terreno não pode fazer nada por você, ele quer fazer, porque ele te ama, mas ele não pode. Mas o teu Deus, Daniel, aleluia, o qual você busca, adora continuamente, ele te livre da cova dos leões. Ele te livra dessa acusação. E o rei Dário então lançou essa palavra sobre Daniel, aleluia. E foi trazido Daniel e lançado na cova dos leões. Aleluia. Cantarabassuri andarai. Aleluia. E no outro dia, o rei foi lá, abatido, trêmulo. Aleluia. Não tinha dormido à noite por causa do seu amigo na cova. Tinha chorado.
estava incomodado por causa do seu amigo na cova, preocupado com seu amigo na cova. Amigo de verdade se preocupa conosco, não dorme por causa de nós, fica na batalha, em oração, nas madrugadas, por causa de nós, luta conosco através da oração. Aleluia, glória a Deus. E ele então ali pediu para tirar Daniel da cova. E quando ele chegou lá, ele gritou: aleluia, Daniel, aleluia, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da cova dos leões? E Daniel disse: ó rei, vive eternamente, meu Deus vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque fui achado em mim inocência. Olha só, para nós sermos livrados da cova do leão, nós devemos servir ao Senhor continuamente, termos bom testemunho de Cristo, darmos bom testemunho de Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia, e sermos achados inocente. Diante de Deus, nós não podemos ser culpados, devemos ser inocentes diante do Senhor. E o Senhor livrou a Daniel, e o rei então se alegrou, aleluia, aleluia, e mandou tirar Daniel da cova. E nós lemos aqui esse versículo onde o rei mandou, ordenou que fosse trazido aqueles homens, aleluia, glória a Deus, que armaram contra Daniel, aleluia, foi ordenado a Deus que eles fossem trazidos, juntamente com a sua casa. Então aqueles homens pagou, e a sua casa também pagou, porque a família dele também foram trazidas e lançadas na cova. E antes deles chegarem lá no fundo da cova, onde estavam os leões, eles foram tragados pelos leões. Aleluia! Deus, ele está fazendo justiça. Mês de julho, mês de justiça de Deus. Aleluia! Deus está fazendo justiça. Aleluia! Deus vai limpar seu nome, Deus vai limpar sua imagem. Aleluia! Deus é quem vai te justificar para a glória do nome dele. O nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Ele vai ser adorado. Versículo 26 fala que o rei ainda chamou todos os povos e línguas e lançou ali uma paz. Aleluia! E fez um decreto em qual todo o domínio do reino, homem venha tremer e temer a Deus perante o Deus de Daniel. Por quê? Porque ele é vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Você é reino de Deus e você não será destruído. E o seu domínio não terá fim. O Senhor, ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele domina, aleluia. Ele livra e salva, aleluia. E faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel. É ele quem está te livrando. É ele quem está te livrando da cova dos leões. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Aleluia. Descansa no Senhor e vai adorar Ele, porque Ele está fazendo, Ele está agindo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.